Olá, seja muito bem-vindo à programação da Rádio AD Belém 88.7 em transmissão simultânea com o canal TV AD Belém no YouTube. Um prazer poder conversar com você. Olha só, nós estamos no mês de setembro e por ocasião do Setembro Amarelo, a Rádio AD Belém FM vai promover uma série de entrevistas e lives para levar até você temas sobre saúde mental, prevenção sobre essas doenças emocionais. E para dar o ponto de partida, nós vamos falar hoje sobre depressão. E olha só, nós convidamos uma pessoa especial e um especialista, né? Ele é uma pessoa especial e é especialista também para falar sobre o assunto, que é o psicólogo e pastor Jimmy Magalhães, já está aqui com a gente. Pastor, seja muito bem-vindo, aliás, à Rádio AD Belém FM. A paz do Senhor, Dário, a paz do Senhor técnica, a paz do Senhor os amados irmãos da Rádio AD Belém, simultaneamente na TV AD Belém. É uma honra e um prazer estar aqui na minha casa, né? A Casa de Belém, tá em casa, falando sobre um tema de extrema importância, Dário. Você como jornalista tem essa percepção, né? Como é importante o tema saúde mental e aproveitando aí parabenizar toda a direção, o nosso pastor presidente, o pastor Doelito, todos os diretores, por promover, por abrir esse espaço de conhecimento, de levar essas informações aos nossos amados irmãos, a todos os ouvintes, aquelas pessoas que assistem, de um tema delicado, mas extremamente importante a ser tratado. Que Deus nos conduza hoje aqui para nos fazer uma live, essa entrevista abençoada. Isso mesmo, pastor Jimmy. Muito obrigado por atender aí o contato da nossa produção, né, e vir bater esse papo com a gente aqui. Nós vamos tratar com muito carinho, muito respeito, né, com muita cautela, este tema que é tão importante nos nossos dias, né, que é a depressão, pastor. E eu quero começar perguntando, fazendo uma pergunta para a gente começar a compreender o assunto, né, já ir levando para os nossos ouvintes e telespectadores a compreensão do termo. Então vamos lá, o que é de fato a depressão? Ficar triste significa que eu estou deprimido, pastor? Não, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter essa percepção muito clara. Depressão é doença. E o meu friso é de propósito, Dário. Depressão é doença. Não, eu já escutei tantas coisas que é depressão. Depressão é doença e precisa ser tratada. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto, né? Conforme o DSM-5, que é um manual diagnóstico das doenças mentais, depressão é caracterizada por um grau de tristeza muito grave e persistente, podendo afetar e interferir no dia a dia das pessoas, diminuindo seu interesse em prazer nas suas atividades diárias. Então, depressão ela é caracterizada por um grau de tristeza profundo. E aí você falou, então, toda tristeza é depressão, né? Eu estou triste, eu estou deprimido. Não, tristeza é uma emoção, é um sentimento. Então, nós temos vários sentimentos, alegria, sim, tristeza, nojo, né? Até dando como sugestão o filme Divertidamente que vai trazer de uma forma bem lúdica como legal, que o centro das nossas emoções. Faz muito sentido ali você olhar por essa percepção. A tristeza, Dário, ela é uma emoção. Então tem dia que eu estou triste. Tem dia que as coisas não estão dando certo, né? Mas não é uma doença. Tristeza não é doença. Aliás, doença seria se a pessoa não ficasse triste. É verdade, uma pessoa, né, que não fica triste, que nunca passa por uma situação, como que a gente vai atrelar para ela o versículo de Jesus Cristo dizendo, no mundo tereis aflições. Se ela não tem tristeza, então ela está com algum problema, às vezes até grave, porque não consegue ter essa percepção do nosso dia a dia. Então a tristeza não é depressão. A depressão ela é uma doença, é caracterizada por essa tristeza profunda, né? Por essas questões de não conseguir fazer as suas atividades diárias. A pessoa... Só quem tem ou já passou por um quadro de depressão sabe do que nós estamos falando. Então, e por que no Setembro Amarelo,
que é uma campanha mundial e nacional de prevenção ao suicídio, se fala da depressão como carro-chefe, abrindo, né? Estou até honrado de abrir essa série de trabalhos anunciado por vocês. Por quê, Dário? A depressão, ela é a causa de maior número de suicídio. Mais de 90% das pessoas que chegaram a cometer o suicídio ou esses pensamentos suicidas, eles eram acometidos por depressão ou outras doenças mentais. Então, nós estamos falando de um dado muito sério. Exatamente, pastor. A OMS, ela faz um mapeamento, né, que leva, que traz o seguinte dado, né, que cerca de 700 mil suicídios, né, em todo o mundo, sem contar os casos de subnotificação, que, se for considerado, estima-se aí que pode chegar a 1 milhão, né, e é um número assustador. E no Brasil, 14 mil casos por ano, que dá aí uma média de 38 por dia, né? Então, para que o nosso ouvinte perceba a importância, né, de como é importante tratar esse assunto com bastante carinho e ficarmos atentos, né? Agora, pastor Jimmy e psicólogo Jimmy, né? Estamos conversando, portanto, com o pastor e psicólogo, né? Que é para trazer bastante clareza, né, pastor? À luz da Bíblia e também do ponto de vista clínico. Quais são, então, os sinais, os sintomas de que um determinado indivíduo está com depressão? Bom, né? Eu costumo dizer assim, para ligar aquele sinal de alerta, né? O que a gente tem que ficar atento? Primeiro, a produtividade tem queda gradual e significativa. Você não consegue mais produzir da mesma forma. Não consegue fazer as mesmas funções. Se é uma dona de casa, se é no trabalho, começa a receber reclamações. Em casa as atividades vão ficando para trás. Então, isso não estou dizendo aquele período que você está indisposto, está indisposta. Eu estou dizendo que isso já é gradativamente, vai aumentando essa queda da produtividade e isso vai se fixando. Também tem aquele, Dário, o estímulo para levantar da cama. Para levantar da cama. A pessoa com depressão, ela costuma dizer assim, eu gostaria de ficar aqui o tempo todo. Eu não queria sair daqui. A pessoa com depressão, por exemplo, o quarto, ela gosta da luz escura, ela não quer que abra a janela, não quer que ver a luminosidade. Ela pretende ficar no embotamento afetivo, que nós dizemos, meio que retraída, meio que fechada. Confinada, né? Dores nos corpos de formas inexplicáveis, começa a sentir várias dores por muito tempo. Não estou dizendo daquela pessoa que já tem um diagnóstico clínico, estou dizendo daquela pessoa que não consegue lidar com isso. Sentimento de culpa, Dário. Isso é muito importante, inclusive para falar para o cristão, porque isso tem nos afligido. A pessoa se sente culpada por coisas que ela já fez, por coisas que ela não fez. Então ela fala, eu deveria ter feito isso. Se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo com o meu filho. Ou olha, eu não estou fazendo corretamente, não estou servindo a Deus corretamente, por isso que eu estou passando por isso. Ela atrela uma situação à outra. O sentimento de culpa exacerbado, ele é patológico, ele faz mal, ele tira isso. E eu costumo dizer, porque as pessoas às vezes, Dário, nós carregamos peso desnecessário. Olha a proposta do Senhor Jesus Cristo. Vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então ele promove alívio. E aí, por que eu falei esse versículo? Porque ele fala, o meu fardo é leve. E o meu jugo suave. Então, assim, a pessoa não tem que carregar coisas pesadas dentro dela. Não tem que carregar coisas do passado, sentimento de culpa, acusações. Em um quadro de depressão, a pessoa quando está doente emocionalmente, isso tem uma proporção, Dário, muito maior da gente. Então você falou assim, de sintomas, são vários sintomas. Esses são os principais. E um dos sintomas principais são os pensamentos suicidas. Nós chamamos de ideação suicida. Fora da área, é tão interessante também nós pontuarmos que a pessoa vai ter uma alteração na alimentação. Ou uma fome demais,
exacerbada, ou não comer, deixar de comer. Então ela pode passar... A inibição do apetite, né? A inibição do apetite junto com ou um sono demasiado ou a privação do sono. Então essas áreas, alimentação e sono, elas vão ser afetadas. Então nós estamos falando aqui de uma doença, com os números que você deu, de um número que só tem crescido. E a igreja, como o corpo de Cristo, ela é santa, ela é irreparável, ela é pura. Mas quanto organização, igreja, ela é composta por uma sociedade. E nós estamos nessas estatísticas também. Temos irmãos nossos, irmãs nossas, com adoecimento emocional. E quando uma rádio como essa, uma TV como essa, propõe abrir esse espaço para falar desse tema, dessa temática, é de extrema importância. Eu fico muito feliz, muito honrado, né, por saber que como que a nossa liderança tem a preocupação com a saúde mental dos nossos irmãos. Perfeitamente, pastor Jimmy. É por isso que a gente quer aproveitar bastante aqui o tempo para gastarmos aí todo o conhecimento, né, que o Dr. Jimmy tem para nos orientar, né? Então vai tomando nota aí, pontos importantes já foram falados, né? Então perca do apetite, né? Inibição do apetite ou o apetite exagerado, né? Exacerbado, o sono aí afetado também. É muito importante ficarmos atentos, né? E pastor Jimmy, a depressão ela afeta pessoas de diferentes faixas etárias de forma diferente? Por exemplo, a criança, um adolescente, um idoso. Explica pra gente. Olha que pergunta muito importante, né? Porque muitas pessoas acreditam que criança não tem depressão. Verdade, né? A criança está sempre sorrindo, correndo, pulando, Porém, muita energia. Dário, a criança, ela tem o seu período de depressão, sim. Porém, a depressão da criança não ela é igual ao adulto, que às vezes nem o adulto consegue verbalizar. A criança vai ter uma mudança no seu comportamento. A criança, às vezes, começa a fazer uma arte exacerbada que você não estava acostumado. A criança agora não quer ir para a escola. A criança agora não dorme direito, fica irritada. Então, em todas as faixas etárias. Você trouxe também 3 números interessantes, 3 dados interessantes. Certo. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos com um número crescente de depressão entre os adolescentes e jovens. E cada estatística que vem, nós estamos crescendo. Por isso, como é importante trabalho como aqui o nosso ministério faz com a juventude, com o CREIO, quero mandar um abraço para a irmã Ruth, né, Costa, que Fica também é psicóloga, é da área da profissional de saúde mental, pastor Adalto, toda a coordenação, propondo esse espaço para o adolescente. Quer dizer, essa faixa etária que tem aumentado pelas estatísticas, dentro da igreja, a igreja está proporcionando um espaço, um campo para eles, para lidar com as emoções dele. E adultos também, e idosos. Também tem aumentado a depressão entre os idosos. Parece que não, parece que quando a gente fica idoso, é a melhor fase da vida, você já está tranquilo. Não. Tem idosos que, por exemplo, os filhos casam, as filhas casam, eles não se sentem praticamente abandonados, ficam sozinhos e ficam mais embotados e também tem a depressão. Mas no Brasil, vamos falar um pouquinho da depressão no Brasil, né? Você falou de 14 milhões. Sim. Nós vamos ter um risco aumentado para as mulheres, de 15% a 25%. Né? Os homens têm um risco menor, de 5% a 12%. E aí você me pergunta assim, doutor Jimmy, por que as mulheres têm um risco aumentado? É simples a resposta, por causa dos seus hormônios. Né? Praticamente o homem, ele é regido por um hormônio e a testosterona. A mulher, ela tem bipolaridade hormonal, não é bipolaridade emocional, não, né? Claro, né, o estrogênio e a progesterona. Sim. Então, as mulheres são mais suscetíveis a um quadro depressivo. Sim, por isso que nas estatísticas nós vamos ter mais mulheres depressivas e menos homens. Mas não quer dizer que não tenha também. Então, infelizmente, nós vamos ter de criança a idoso com essa doença, a depressão. É um quadro triste, né? E a faixa etária dos jovens, né? Adolescentes e jovens sofrendo muito
com essa questão da depressão que culmina no suicídio. Tá? Só quero fazer uma ressalva aqui, Dr. Jimmy. São 14 mil casos por ano no Brasil. Tá? Acho que talvez o senhor deixou escapar milhões. Ah, não, tá? Só para a gente corrigir. Não, é no mundo, né? Para não assustar o 300 milhões no mundo. Isso, para não assustar o nosso ouvinte aí. Tá? Claro, os números já são altos, né? Só para a gente deixar claro. É interessante, eu já vi, talvez o senhor já tenha visto, e muita gente vai se lembrar de um vídeo que está circulando muito no Instagram, quando a pessoa pontua assim: esta pessoa, e é um vídeo, né? Veja essa pessoa aqui, 6 meses antes de cometer suicídio. Talvez o senhor já tenha visto esse vídeo. Sim, né? A pessoa está normal. As suas redes sociais. Isso. Aparentando Exatamente. Extremamente normalidade. Exatamente. Então, eu estou puxando na memória esse vídeo para dizer o seguinte: como identificar, né, quando alguém está próximo, né, alguém está passando por essa situação de depressão. Aqueles sintomas que nós citamos aqui, eles são aparentes, eles são visíveis, né? A pessoa não quer levantar da cama, a pessoa apetite não tem prazer mais, inclusive até com anseio pessoal, se arrumar. Porém, também tem pessoas que fazem tudo isso. Tá tudo isso. E está num quadro depressivo. Às vezes, né, ela posta algumas informações, alguma fala dela. Certo. Ou a pessoa tem como se fosse compensar. Eu estou tão mal que eu tento compensar com extravagância. Então, tudo é muito exacerbado, tudo é muito grande. Se ela vai fazer uma foto, ela dá muita risada, ela fala que está no melhor lugar, né? Porém, aquele período dela que ela está em solidão, em solitude ali, ela tem que lidar com essas questões. Então, assim, quem está perto tenta ficar de olho em algum comportamento diferenciado, né? Quem é, às vezes, o líder, o pastor, que também tem um olhar de fora. Porque, às vezes, as pessoas de casa, a casa tem tanta a sua rotina ali, Dário, que as pessoas acabam não percebendo. Né? Ou, por exemplo, nós falamos aqui dos adolescentes. Eles já são assim mesmo, são chatos, querem só ficar enfiados no quarto, não querem falar com ninguém. Né? E aí você não percebe que aquela pessoa está doente emocionalmente. E o tema da campanha desse ano é interessante, é: se necessário, peça ajuda. Perfeito. Então, assim, quem está assistindo, quem vai assistir posteriormente, se necessário, peça ajuda. Vou pedir ajuda para quem? Como que eu peço ajuda? Como eu posso começar isso daí? Primeiro é falando sobre isso. Mas é interessante até, Dário, a gente puxar um gancho aqui, porque as pessoas podem perguntar assim: mas como que se pega a depressão? Da onde que vem isso? Perfeitamente. Eu não sei se seria a sua próxima... É o próximo tema que a gente vai abordar agora, o próximo bloco de perguntas, então, as causas e fatores de risco. E como o senhor já estava enunciando aí, elaborando essa pergunta, por favor, dê a resposta agora. Bom, vamos lá, né? A gente vai primeiro pensar em fatores genéticos, né? São multifatoriais, não existe uma causa única, olha, que é isso que causa a depressão. Então é multifatorial, vários fatores. Fatores genéticos. Estudos com famílias, né, de pacientes diagnosticados com depressão, eles indicam a existência de um componente genético. Olha que interessante. Se a mãe ou pai foram diagnosticados com depressão, aumenta em 2 vezes a chance dos filhos terem a depressão. Então, assim, se você é filho e a sua mãe tem depressão, é um problema seu também. Se o seu pai tem depressão, é um problema seu. Por quê? Aumenta a chance de vocês terem depressão. Vamos lá, então, agora. Se a mãe teve o pai, os avós tiveram depressão, a probabilidade é 3 vezes maior. Olha só, já sobe um pouco mais. Os irmãos devem conhecer, devem ter ciência de famílias que têm várias pessoas depressivas, às vezes em graus diferentes. Mas, sim, então o fator genético, ele também é muito fundamental. Porém, não é somente os fatores genéticos, Dário. Existem os fatores orgânicos. O que é orgânico? O que vem a ser esses fatores? São fatores endógenos, dentro, internos.
Não é externo, não é nem o componente genético. É uma disfunção química do cérebro, uma alteração no cérebro, das disfunções químicas, alterações bioquímicas no nossos cérebros, né? Há evidência que essas substâncias, né, como serotonina, noradrenalina, afetam a produção. Então, há uma disfunção química. Essa depressão, você pode chegar para essa pessoa e explicar para ela que ela tem o melhor esposo, que ela tem uma família abençoada, que o marido tem um cargo bom, que eles têm uma vida boa, mas não é financeiramente, é tudo estável. Maravilhoso, os filhos estudam em uma boa escola. Era o que acontecia com a Ana. A Ana, o marido dela, tentava falar isso para ela. Certo. Eu sou bom para você. Eu te dou 2 cartões de crédito. Irmão, você está falando heresia, né? Mas é a Bíblia lá, te dou porção dobrada. Né? Mas ele queria entender por que a Ana estava daquele jeito, angustiada, com aquela dor dentro dela. Se eu fosse o psicólogo da Ana, com certeza eu ia diagnosticá-la com depressão. Não, pelo chorar abundantemente, não comer, olha o que nós falamos. Está no texto lá. Ana não comia, né? Não tinha alegria. Olha aí as características que ela tem. Então, os fatores orgânicos são esses fatores que não é externo, é dentro do meu organismo, há uma disfunção química. E é interessante falar, Dário, que esses fatores podem ser acionados, por exemplo, por remédios ou substâncias que eu acho que está me auxiliando. Eu vou dar um exemplo de uma substância. Remédio para emagrecer. Ah, todo mundo gosta, principalmente as irmãs. Né? Olha, isso é muito sério, né? Aí vai, toma um remédio para emagrecer. Só que ele mexe com a disfunção química no cérebro. E aí eu fico um magrinho depressivo, uma magrinha depressiva. Por isso, quem está assistindo, é melhor ser um gordinho saudável emocionalmente do que ser um magrinho, uma magrinha depressiva. Até porque, vou dar um spoiler aqui, crente não engorda, irmão. Sério? Não engorda? Não, irmão. Eu casei, eu tinha 45 quilos, 50 quilos, estou com 80. Crente não engorda, crente alarga o templo do Espírito Santo. Aí, pode fazer morada, papai. A casa é sua. Mas vamos cuidar de não alargar muito também, por a saúde também, envolver a saúde. Então, os fatores orgânicos, mas também não só são fatores orgânicos, Dário. São fatores agora psicológicos estressores, sabe? Pessoas que na sua infância foram negligenciadas, sofreram abusos sexuais, certo. Abusos, agressão, né? Privação do sono, estresse. Estresse não é um fator lá da disfunção química do cérebro, não é um fator genético, mas é um fator estressante. Então, esses fatores, eles contribuem para o desenvolvimento da depressão. Então, assim, quando eu vou avaliar a depressão, e aí, quem que pode diagnosticar, né? Vamos falar assim, porque todo mundo, dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Ah, assim, não, isso é depressão, não. Quem pode diagnosticar depressão é o médico psiquiatra e o profissional de saúde mental, que tem essa especialização, que ele sabe como avaliar. Não é qualquer pessoa que fala assim, ó, isso aí eu acho que é depressão. Não, ela tem que ser avaliada. E aí a gente pode falar dos tipos de depressão, que existem alguns tipos de depressão. Exatamente. Antes de falar dos tipos de depressão, deixa eu só puxar um traço um pouquinho aqui, para a gente deixar algumas coisas destacadas, tá? Então, por exemplo, tem fatores biológicos, emocionais, sociais, o senhor usou um outro termo aí que agora eu não estou me recordando. Genéticos, né? Genéticos. Que são aí, uma catástrofe, que nem tivemos no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas ali podem ser levadas a um quadro de depressão por terem, né, sido acometidos por aquelas enchentes e tal. Isso é um fator social. No exemplo de Ana, que o senhor deu aí para nós, eu fiquei pensando aqui numa palavra, né, que é contentamento. Né? Ana tinha tudo, né? Tinha um bom marido, que cuidava bem dela, né, deixava ela bem abastada, mas ela não podia gerar filhos. Né? Então, e claro, tinha também um fator social na época que era uma pressão, né, diferente dos dias de hoje. Né? Podemos dizer que essa falta de contentamento, né, ela
gera essa depressão também? É uma frustração, uma intolerância à frustração. É uma frustração muito grande para ela não ter filho. Uhum. Eu penso que aí você traz a parte social também, Uhum. que é a parte social, a parte familiar. Se Ana estivesse dentro da casa ali, a Penina dizendo, Ana, nós somos toda família. Vem aqui, eu tenho filho, me ajuda a cuidar. Quem não quer alguém para ajudar? É verdade. Mas pelo contrário, a Penina, ela fazia questão de destacar as deficiências que a Ana tinha. Humilhava, né? E isso é um papel do inimigo. O inimigo, Dário, ele é especialista em dizer o que a gente não tem, o que falta pra gente. Eu tenho e você não tem. Ele é especialista em acusar também, né? Porque a palavra diabo é acusador. Então, assim, esses fatores, um ano tudo bem, eu vou me dando conta, mas eu não vou sabendo lidar com isso. Eu não vou, isso vai se acumulando. É como se eu pegasse uma panela de pressão, tirasse o pino e colocasse um durepox e colocasse no fogo. O que vai acontecer com essa panela? Vai chegar um momento, ela vai explodir. Inclusive chega a furar lajes de concreto. Tamanha é a pressão. Nós somos isso aí. Tudo que a gente jogar dentro da gente e não ser trabalhado vai acumulando. Nada se perde aqui dentro. A gente vai guardando situação. Olha interessante, vamos fazer o diagnóstico aqui da Ana. Quando a Ana vai falar no tempo que ela chora abundantemente, ela consegue colocar para fora, ela fala assim, da multidão dos meus desgostos tenho falado eu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Multidão, estava tudo guardado lá dentro. Anos e mais anos, provocações mais provocações, frustrações mais frustrações. Nós somos uns seres humanos, nós temos a nossa capacidade, a nossa humanidade. Tem pessoas que acham por ser cristão, ela consegue aguentar tudo, ela vai enfrentar tudo. Não, não vai. Nós não somos supercrentes, nós somos humanos. Nós temos uma capacidade emocional, física, psíquica e social. Respeite os seus limites. Toda vez que nós não respeitamos esse limite, não identificamos, Dário, nós adoecemos. E aí pode adoecer gravemente. Infelizmente, o ano passado, nós tivemos dados ruins para a igreja mundial. Preocupantes, né? Sabe, líderes cometendo, não sabendo lidar com essa dor. Né? Então esse programa de hoje é muito importante, é muito sério, porque nós estamos aqui salvando vidas. Nós estamos fazendo aqui o papel da igreja, que é resgatar vidas do inferno, da alma. E é isso, pastor Jimmy, porque o fato de sermos cristãos e o fato de estarmos numa igreja, de termos uma rotina às vezes de oração e tal, não vai nos tornar imune, né, a essas doenças, né? Também somos humanos, né? Somos cristãos, mas somos seres humanos. E isso é o que nos une, isso é o que nos iguala, né? No mesmo patamar, né? Então, é muito importante você ficar atento a esses sinais aí. Eu estou conversando com o pastor e psicólogo Jimmy Magalhães, que está abordando aqui comigo, com você, o tema depressão, em virtude aí do mês de setembro, com a campanha Setembro Amarelo. Pastor Jimmy, vamos avançar um pouco mais, né? E a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é como o estresse, né, o estilo de vida moderno contribuem, né, para o aumento de casos de quadro de depressão. Porque, olha como que é interessante isso. Vamos pensar no descobrimento do Brasil. Nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos o telefone, não tínhamos nada. E como que as pessoas lidavam com isso? Hoje, com o advento da modernidade, da internet, dos meios de comunicação, parece que tudo é muito rápido. Sim. Antes você tinha que sair da sua casa para ir comprar um botijão de gás. Agora você liga. Antes você tinha que sair da sua casa para comprar sua comida. Agora você liga, a comida chega na sua casa. É verdade. Você não precisa nem levar o seu filho na escola, tem alguém que faz isso para você. Exatamente. Você pagando para isso. Então, a famosa frase tempo é dinheiro parece que faz sentido. E aí nós vamos ficando nessa angústia. Hoje ninguém consegue. Se atrasar, se falou lá que ia entregar o seu produto que você comprou, um dia você chega no outro, você reclama.
Você, se chega 15 minutos não chegou ao seu pedido de comida, você reclama, porque a gente está intolerante. Então, esse estresse diário, parece que a vida, o prazer da vida, né, parece que está nessas situações. E nós vamos perdendo a nossa capacidade de comunicação, a nossa tolerância. Hoje, falar com tolerância, olha, sabe? Capacidade de ser frustrado, Dário. É um ponto que o pastor lá, o culto, teve que, por um acaso extremo, passou 10 minutos, parece que a metade da igreja fica pecando por causa daquilo. Né? Mas ele fica, às vezes, 1 hora em uma fila para fazer alguma coisa de interesse dele. Sim. Então, assim, o que é interesse? Toda essa modernidade tem contribuído, essa vida moderna, essa vida de não ter pausas, essa vida de não fazer o seu descanso, ela tem contribuído, sim, para um quadro depressivo. Tem pessoas que não dormem 4 horas por noite. Tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, e quando eu não consigo, eu me frustro, isso me angustia. E se eu não saber lidar com essa angústia, vai gerando em mim um sentimento ruim, e isso vai aumentando com a predisposição, né? Com a situação situacional, com questões também do meu organismo. Às vezes eu estou com deficiência de vitaminas D, estou com deficiência de isso vira uma bola de neve. Então, é necessário, sim, esse olhar, é necessário, sim, abranger isso, abrir isso, né, para que nós possamos identificar e tratar, e procurar ajuda, né, porque trabalhando com a depressão, menos número de suicídio. Esse número no Brasil vai cair. Por quê? Porque nós estamos cuidando da saúde mental. Sim, e aí é interessante falar também, você trouxe aí, de um mito, né? Depressão é espiritual? Olha, esse é um ponto importante, pastor. Então, pode falar mais a respeito disso. Né? Quantas pessoas muita acreditam? Gente se pergunta a respeito disso. Né? Olha, é espiritual. Tem pessoas que acham que a fórmula para lidar com isso é indo mais aos cultos, é frequentando mais a igreja, é indo em todas as campanhas, porque ela fala, eu estou com... mas é muito fácil de identificar isso. Você fala, fácil para você que é psicólogo, né, e pastor. Não. Como que a gente vai saber se é de origem espiritual ou é uma doença? Simples, Dário. Eu tenho 47 anos, né? Não parece, mas tenho. Estou fazendo jovem. Agora dia 25. Mas desde criança, na igreja, avô pastor, pai pastor, quero aproveitar e mandar um abraço para meu pai, pastor José Carlos Magalhães, pastor Magalhães, sou pastor vice-presidente do Ministério de São Miguel Paulista, né? O meu pai. Conheço. Um abraço, pastor Magalhães. Né? E por que eu digo isso? Né? Da família, dessa questão que nós estamos trazendo. Como que é espiritual? Eu cresci numa igreja, e eu acredito nisso até hoje, lá no setor 53, abraço ao pastor Paulo Moraes, Manquese, todos os irmãos ali. Eu não acredito, Dário, que uma pessoa com espírito ruim vai entrar na nossa igreja, vai cantar na mocidade, vai dar oferta, vai participar da ceia e vai embora para casa, não vai acontecer nada. Eu não acredito. Sim, eu também não. Eu não acredito, né? Dessa forma. Nas Assembleias de Deus, na igreja brasileira, não acredito nisso. Eu acredito que a casa do Senhor, ela é santa, ali não fica, né? Eu não acredito que uma irmã que é do círculo de oração, que é fiel ao Senhor, que tem uma família, que está passando por isso é de origem espiritual, está com a possessão espiritual. Eu não acredito. Por quê? Porque não faz sentido. Mas eu acredito que pessoas cheias do poder de Deus, e aí eu vou te falar que depressão não é espiritual. Por quê? Vou dar um exemplo. Elias tinha acabado de fazer o maior milagre da Bíblia. Você já viu falar? Alguém já viu falar aqui, qualquer lugar do mundo, do Brasil, que alguém pregou, alguém orou e desceu fogo do céu, nitidamente e consumiu? Não. Não. A Bíblia diz, e eu acredito, que o Elias orou e o fogo consumiu o holocausto. Eu estive lá no monte que ele orou, né? Senti isso. E aí ele recebe uma informação de uma ameaça. Para quem tinha derrotado tanta gente, que era uma ameaça?
Pois é. Só que para ele, e aí é interessante que as pessoas que estão doentes, elas não pensam igual a gente. O que é natural para mim, para ela pode ser o fim do mundo. Sim. Sabe? A gente chama de pensamentos catastróficos. São pensamentos ruins, são pensamentos que tudo vai dar errado. São pensamentos que, assim, olha, ela chega no serviço, você mandado embora, o patrão olhou diferente para mim. Então não é espiritual porque o Elias, ele chega e entra num quadro depressivo profundo, muito rápido, de 0 a 100, em um dia. Ele chega nesse quadro depressivo. Primeira coisa que ele faz, abandona, não quero ninguém comigo. Ninguém que está em depressão quer andar com alguém. Ela quer ficar isolada. Quer se isolar, né, pastor? Ele se isola, ele foge. E é tão interessante que o céu, lá em cima, promove um tratamentozinho para Elias. Deus fala, vai lá, cuida dele. Ele dorme lá, dormindo, não queria comer, não tinha comida. Deus manda comida para ele. Deus manda o anjo dar uma dose. A dose não é o suficiente. O anjo fala assim, Senhor, eu dei a dose. E aí? Ele falou, não, dá outra. Voltou a dormir, dá mais uma dose. Aí reforçou a dose, ele continua no seu processo, até chegar no Sinai, né? Mas estava doente. Tanto que no Sinai não é o anjo que vem agora. Agora Deus fala, não, deixa que eu desço lá. Agora eu vou Deus tratar vai dele. Pessoalmente ali. Né? Então, assim, não é de origem espiritual. Mas eu ouvi alguém dizer na igreja que esse espírito maligno da depressão. Não, eu entendo que a depressão como doença, que o inimigo pode se valer da prevalência da doença para deixar você mais vulnerável para as questões. Mas depressão em si, ela é doença. Senão nós levantávamos uma campanha de fogo do céu, de poder de Deus, íamos nos centros de saúde mental e oraríamos e faríamos vigília e não teríamos esses números tão grandes. Exatamente, né? E nenhum crente ia ficar depressivo, né? E isso é importante, né? É importante frisar para a gente abrir a mente e tomar os devidos cuidados e não ignorar aí os sinais, né? Pastor Jimmy, existem diferenças entre depressão reativa, aquela causada por eventos traumáticos, e depressão que surge sem um motivo aparente? Esse sem um motivo aparente, a gente disse que não é sem motivo aparente, tem alguma coisa assim. Mas existe essa traumática. Vou te dar um exemplo. Um luto. Chama de depressão situacional. Então você perdeu um ente querido, perdeu um filho, perdeu o esposo. É natural que você fique em um quadro depressivo. Ele só não pode se exacerbar, ficar por mais de um período. Mas é natural. E aí, Dário, eu vou confessar aqui um lugar que eu peco. Você está confessando um pecado, tu? Em rede nacional aqui. Vamos lá. É em velório de crente. Ou velório de pessoas. Sabe por quê? Porque eu escuto frases como assim. Não fica assim não, fia. Ele tá bem. Nossa, tá melhor que nós. Para quem acabou de perder um filho, um ente querido, irmão. Não. Se você não tem o que falar, não fale nada. Um abraço, não, né? Olha, vou te dar uma palavra para você falar assim. Fala assim, irmão, deve estar doendo muito o seu coração. O meu pedido é que o Espírito Santo Consolador lhe dê força para a senhora aguentar. Eu não sei o que fazer, mas vou estar orando com você. Tem outros que falam assim, gente, parece que está dormindo. Não está dormindo, irmão. Faleceu. Tirou. O espírito voltou para Deus. Respeita a dor daquela irmã, daquele irmão. Né? Então, uma pessoa nesse quadro, ela pode ficar assim, até 6 meses com um evento depressivo. Jimmy, e se passou de 6 meses? Precisa de tratamento. Não existe tratamento para o luto. Essa dor do luto, eu vou ter que enfrentar. Mas existe tratamento para os sintomas que, porventura, estão fora da normalidade. Aquele luto que a pessoa já não está comendo, já não quer mais fazer a sua atividade diária, ela já começa a entrar num quadro depressivo. Então, esse é um tipo de depressão situacional. Existe a depressão maior, polar, e a crônica. A crônica é aquela mais difícil de tratamento. A crônica é aquela que ninguém aguenta mais, a família não aguenta mais.
Até o médico já conhece, já trocou a medicação, já tentou formas alternativas de tratamento e vai ficar caminhando. Nós, como cristãos, nós vamos entender que o Deus Todo-Poderoso, ele cura qualquer tipo de doença. E ele pode curar também aquilo que, quando acabou o limite humano, acabou o limite da ciência, não tem mais o que fazer. Aí entra o Todo-Poderoso. Que enquanto alguém possa fazer alguma coisa, a gente não precisa de Deus. Tem pessoas esperando Deus fazer, dar o que Deus nunca vai fazer na vida dela. Sabe por quê? Porque ela pode fazer. Exatamente. E o que a gente pode fazer, a gente não precisa de um Deus. É. Uma divindade só faz o que a gente não pode fazer. Não pode fazer. Então você que está esperando Deus fazer alguma coisa, primeiro se questiona se isso que você está esperando Deus fazer, você pode fazer. É uma boa condição aí, né? Pastor Jimmy, e vamos falar um pouquinho de tratamento e superação da depressão, né? Nós estamos conversando, portanto, com o psicólogo Jimmy Magalhães. Ele congrega ali no setor 53, no Itaim Paulista, ali com o pastor Paulo Moraes, né? Uma igreja abençoada. Um abraço para os irmãos do Itaim Paulista. Eu espero que vocês estejam ligadinhos aí, aproveitando todo esse conteúdo que a gente está conversando aqui com o pastor Jimmy e também psicólogo. Quais são os tratamentos, então, mais indicados aí para a depressão? A medicação, ela é sempre necessária? Vamos aí. Outro problema que crente, quando fala de medicação para depressão, quantos já não ouviram pregações dizendo assim, joga fora esse remédio da depressão? Olha, isso é muito sério, É engraçado, né? Que nunca ouvi uma pregação dizendo assim, joga fora o remédio da diabetes, joga fora o remédio da pressão alta, joga fora o remédio do colesterol, joga fora o remédio da osteoporose. Não, só manda jogar fora o remédio da depressão, da ansiedade. Né? Olha, essa avaliação ela vai ser feita por um médico, um profissional que avalia. O psicólogo ele não medica, né? Mas ele encaminha para o médico. Então, como que eu vou fazer isso? Qual que é o meu primeiro atendimento? Onde eu vou chegar para ser avaliado? Num profissional de saúde mental, um psicólogo. Né? Ele vai avaliar. Jimmy, a psicoterapia, ela auxilia, ajuda, muitos casos. Porém, tem casos que a gente vai precisar da terapia medicamentosa também. Por qual eu vou te explicar? Para estabilizar. A pessoa estabiliza junto com a medicação, junto com a terapia, que a terapia vai fazer o quê? Vai fazer ela entender, ela olhar para ela. Porque o terapeuta, ele olha de um ângulo diferente. Exatamente. A pessoa não está enxergando. É igual a Agar ali no deserto, a fonte estava do lado dela. Ela estava tão apavorada, estava com tanta angústia, que ela não enxergava a provisão de Deus ali. O terapeuta é esse camarada que vai olhar para você, vai falar, olha... É isso. Que tem questões, Dário, que nunca vão mudar na nossa vida. Ou nós aprendemos a lidar com ela. Sim. No mundo tereis... aflições. O que era aflição na época de Jesus Cristo? Há 2000 anos atrás. Tenta imaginar o que era aflição. Hoje a aflição, para o meu filho que é adolescente, é ficar sem celular, sem a internet. Ir para um lugar que não pega internet. Tem muitas pessoas que a aflição é isso. A aflição é ficar no escuro. A aflição, imagina há 2000 anos atrás. O que Jesus estava dizendo? Existe algo que é dentro da gente. Do nosso organismo, ele vai passar por isso. Então nós vamos passar por situações difíceis. Situações que exigem da gente um novo olhar, uma nova esperança. Por isso, né, que o site da CPAD ela traz essa informação, que a Bíblia Sagrada tem 365 vezes a palavra não temas, direta ou indiretamente. O que é não temas? Não tenha medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo é uma emoção. Né? Ele faz parte da nossa vida. O medo exacerbado me leva também para um quadro depressivo. Né? Aquele pânico, aí vai vir um ataque de pânico, junto com as fobias, ansiedade, nós já estamos indo para uma outra área. Então, assim, esse medo, essas questões, o tratamento, é necessário, às vezes, o tratamento medicamentoso? Se o médico, irmãs, avaliar que sim, por que não? Sim. Vai só te fazer bem, te matar não vai. Aliás, o que está te fazendo mal é o que você está sentindo. Então, se eu estou com dor de cabeça, tem um remédio que eu tomo que tira minha dor de cabeça, por que eu não vou tomar? Claro. Agora a pessoa não, o crente tem um preconceito com a medicação psicotrópicas. Medicação para ansiedade, para depressão, eles têm um preconceito.
E nós falamos lá que um tipo de depressão é endógena, é orgânica devido à disfunção química, bioquímica no cérebro. Então essa medicação vai ser extremamente necessário para isso. Só quem já teve um quadro grave, com auxílio da medicação, com auxílio da psicoterapia, viu o que é sair do fundo do poço. Exatamente. Então às vezes é necessário. Jimmy, o que mais que você falaria? Psicoterapia, prática de um esporte, fazer aquilo que você gosta. A música terapia, nós temos um músico aí, o Coral Belém, aí o programa, um abraço para o pessoal do coral aí, né? Isso ajuda, né? Isso alivia. E também se for algum espírito ruim, através da música vai embora lá, como Saul, né? Alguma coisa ir embora também ali. Então posso procurar isso, ter fundamental, jornalista Dário, dormir. Sim. A pessoa precisa melhorar a qualidade do sono. E eu tenho certeza que você que está assistindo essa live não dorme bem. Quem consegue dormir de 8 horas por noite pode levantar a mão para o céu. Eu tenho certeza que se a gente tivesse as redes sociais de muitos irmãos, a gente vai ver meia-noite, 1h da manhã, bastante gente online. E não está pesquisando a Bíblia e não está fazendo campanha de oração também. Está vendo, às vezes, se nutrindo daquilo que não faz bem para ele ou para ela. Exatamente. Às vezes está fazendo muito mais mal para si, agravando ainda mais um quadro que pode ser um quadro de depressão, né? Achei interessante, pastor Jimmy, citar aqui as Escrituras Sagradas, aquele registro, né, no site da CPAD que diz não temas, né, 365 vezes a palavra, então não temas, né? Todos os dias a gente tem essa garantia. Se a gente acordar com essa esperança, amanhã fiquei desempregado, já tem uma promessa liberada, não temas. Vou fazer o exame, não sei o resultado. Não temas. Então, quando Deus se aproximava e usava, ele já chegava assim, não temas, não se os assuste. Calma, tá tudo no controle. Que o susto, o pânico faz a gente perder o raciocínio, né? E aí, uma pessoa que está passando por um problema emocional, por um quadro depressivo, se ela não acreditar que tem esperança, ela pode caminhar para a ideação suicida. A ideação não é o suicídio, é o pensamento. É o pensamento, né? Tá elaborando ali, né? Sinceramente, Dadil, em algum momento da nossa vida a gente já pensou nisso. Às vezes a gente não vai lembrar, mas muito frações de segundo, sabe? E nem sempre esse pensamento ele é demoníaco. Esse pensamento, muitas das vezes, é resultado de uma angústia tão grande, de um sofrimento tão grande, que a ferramenta, o remédio que a pessoa tem diante daquilo que ela está vivendo é pensar em tirar a vida. É porque ela quer se livrar da dor, se livrar daquela Ela não quer morrer, situação, ela quer deixar de sofrer. Exatamente. E aí tem ideação suicida disfarçado de pedido de oração. E é perigoso, grave isso daí. Senhor, por que o Senhor não me leva logo, Pai? Ô, Pai, me leva. Por que você está pedindo para Deus te matar? Olha só. É isso? Não. Há um tempo para todas as coisas. Ninguém. Então, assim, Senhor, eu não aguento mais, me leva. Você está pedindo para Deus, para você morrer. Foi a oração que Elias fez. Foi, né? ele fez essa. O senhor citou há poucos Jonas minutos também atrás. fez. Jonas, exatamente. Entendeu? Então, assim, não, eu não vou orar assim. Senhor, me dá força para eu enfrentar essa dificuldade. Tá doendo demais, mas me ajuda. Coragem, porque né? a vida é maravilhosa, né? Na vida, eu sei que às vezes, diante do sofrimento, diante da dor, diante da circunstância, tudo isso nos leva a uma tristeza profunda, nos leva a refletir. E tem pessoas que falam assim, olha, Dr. Jimmy, eu não tenho motivo nenhum para ter alegria. Eu não consigo ter alegria. Eu falo, eu acredito, como profissional de saúde mental, até mesmo como pastor, eu acredito nisso. Então, sabe quando a gente não tem? A gente pede de alguém que tem, né? Exatamente. Aí eu vou ler para ela, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui, às vezes, por causa da alegria do Senhor. Tem dia que a gente não era para levantar. Tem dia que a gente passou por momentos tristes. Mas a gente nos conecta em Deus, a gente liga nele. E a alegria dele nos dá força para continuar. Então, você que está sem alegria, cola nele, como diz os adolescentes, né? Exatamente. Eu achei bastante interessante o senhor citando dando algumas dicas aí, né, de como as pessoas podem, né, melhorar aí a sua autoestima, mudar um pouco o estilo de vida e conseguir vencer a depressão, né?
até ia fazer essa pergunta, qual é a terapia, né, mais indicada, ou seja, a psicoterapia é eficaz no tratamento da depressão? Que tipo de terapia costuma ser indicado? O senhor vinha dizendo aí alguns hábitos que a gente pode aderir, né, para melhorar. Bom, a psicoterapia, dentro da psicologia, tem algumas linhas. Tem médico que gosta muito de a terapia cognitiva comportamental, que ela é muito mais objetiva, ela é pontual. A psicanálise. Então, assim, qual que é melhor, doutor? A que faz sentido para você? A que você se sinta bem. Qual que é o melhor profissional? Aquele que você se sinta acolhido. E aí também, eu falo assim, eu devo ir em um profissional só cristão? Não, eu devo ir num profissional que me respeita a minha fé. De repente tem profissional que vai respeitar. Sim. Agora, se o profissional começar a interferir na sua fé, ele não está te respeitando. Exatamente. Então você deve procurar um profissional que entenda da sua fé e respeita. Mas você pode ir num profissional que você sentir confiança. Porque você vai sentir confiança. Então a psicoterapia, e aí, como que funciona lá, né? As pessoas têm muito medo, muito mito, acham que acontece lá. Quando eu atendo pessoas pela primeira vez, ela entra no consultório, né? E as pessoas têm aquele mito que vai ter um divã, que você vai deitar e vai dormir, né? E aí eu falo, você vê que não tem nenhuma máquina de dar choque aqui, né? Aqui eu costumo dizer que é um bunker que você entra, aqui a gente pode... o psicólogo tem de ofício o sigilo, a confiabilidade, sim, o sigilo. Então, se a gente tem esse lugar que a gente pode ser quem nós somos, falar o que a gente pensa e escutar, às vezes a pessoa se sente protegida ali. Exatamente. Isso alivia. Por isso que a Bíblia diz, entra no seu quarto, tranca a porta, né? Olha, quer dizer, seja privado. Na privação, né? Ali. Na privação. Então muitas coisas acontecem na privação. Quiçá que todas as pessoas que fossem escutar alguém tivesse essa responsabilidade de manter o sigilo, de ficar ali no oculto, no sentido de guardar aquilo ali, né? E aí porta fechada é a janela do céu aberta, né? Toda vez que você entra e tranca a porta do quarto, o céu se abre. Muito bem. E é interessante, pastor, essa questão desse lugar mais confinado, mais reservado com um profissional, que às vezes é exatamente isso, né? O fato da pessoa não expor o que pensa, ou não ter vergonha às vezes de falar, de se expor, de pôr alguns pontos da vida, algumas fragilidades que estão ali dentro, podem deixá-la vulnerável. Acumula, né? E vai acumulando, como você deu o exemplo aí da panela de pressão, um pouquinho mais alguns minutos atrás. E é tão importante, né? Porque é libertador. A pessoa poder... Essa palavra é chave, libertador. Botar para fora, né? E essa pessoa, ela precisa entender assim, olha, eu estou doente, mas tem tratamento. E qual que é o tratamento da depressão para o cristão agora? Vamos falar para o nosso público aqui. Vamos lá. Tratamento, anota aí a receita aí, né? O pastor Hernandes Dias Lopes também traz isso. Primeiro, oração. Começou a orar? Amém. Já começou o tratamento. O tratamento já está iniciando. Você vai orar, vai pedir para Deus curar, para Deus orientar, para Deus te dar força, para Deus te dar alegria. Terapia. O complemento do tratamento é a terapia. Eu vou lá nesse espaço, eu vou colocar para fora, o profissional vai ajudar eu a identificar, isso não é uma depressão, isso é um outro quadro, isso, é uma questão dessa. Você vai sentir que você não está sozinho. Tem alguém que está junto com você. Às vezes, Dário, eu estou atendendo uma paciente, eu chamo um familiar que eu preciso explicar para o esposo, para a filha, para o filho, que aquele quadro dela é um quadro patológico. Porque senão vai achar que está chamando a atenção, que só faz aquilo, dá um show, vai achar que a pessoa é perturbada, às vezes já usa essa palavra, perturbada. Isso é uma perturbação, né? E a pessoa está doente. E muitas das vezes a causa também está na família. Por isso que tem a parte sistêmica que trata a família. Né? Nós temos a terapeuta Irmã Léa, ela é terapeuta sistêmica, um abraço, Irmã Léa. Trata a família. Né? Por quê? Porque às vezes aquele núcleo familiar contribui, no caso da Ana lá, contribui para a piora da pessoa. Então é oração, terapia
e, se necessário, a medicação. Medicação não é o fundo do poço, aonde eu cheguei, meu Deus, não. Medicação é parte do tratamento. Quer fazer o tratamento certinho? Quer ficar bem? Faça o tratamento certinho, você vai ver como vai ser abençoado. Muito bem. Então, não tenha preconceito com relação a, de repente, você tomar uma medicação, claro, com orientação médica, porque às vezes a gente se esconde ali, né? Se priva, né? Se priva. Não, eu não preciso disso, né? Enfim. Bom, falaremos agora sobre 2 pontos para encerrarmos, né? O senhor já passou tão rápido. Quando o programa mesmo, é bom, né? Passa rápido, né? E o tema tão importante quanto é a depressão, né? Então, falar de depressão e espiritualidade, aproveitando o gancho, né? O senhor vinha dizendo o seguinte: começar a orar, né, já é um ponto de partida. Aí eu pergunto, tem pessoas que estão num nível que ela não consegue ter aquele diálogo com Deus, né? Aquela coisa mais organizada. Isso, quem é cristão tem mais esse hábito, né, de reservar um tempo, de fazer as suas orações, as suas meditações, enfim. E aí? Às vezes a pessoa já vem perdendo aquele vínculo, né? Ela não vai conseguir colocar para fora. Tem um hino que diz que cada lágrima do crente é uma frase, né? E Deus, ele consegue interpretar. O olhar, a lágrima, o coração. Deus sonda os corações. Ele diz que ele sonda. A Ana não conseguia falar nada. Diz o texto que a Ana só balbuciava. Balbuciava. Quer dizer, eram palavras... Por isso que ele achou que ela não estava bem. Que ela estava bêbada, né? Sim, porque imagine, não tem palavras conexas. Pô, ela está bêbada. Então, se você chegou nesse estado, Deus te escuta, Deus te ouve. Deus, às vezes você não vai conseguir falar nada, mas só, Senhor, eu estou aqui, a minha presença está aqui, eu sou isso daqui, né? E nós, como igreja, como corpo de Cristo, a dor do seu irmão deveria ser minha dor. Deveríamos levantar e orar para os irmãos, né? Uma coisa que eu gosto de observar, Dário, é aquele caderninho de pedido de orações. Sim. Que muita gente acaba o culto, nem lembra o que foi falado ali. Mas eu costumo dizer até na nossa igreja lá, que é um ato de fé a pessoa quando entra na recepção e coloca ali o pedido dela. Que ela está acreditando que, mesmo se a igreja não orar, mesmo se alguém não lembrar, mas aquele ato que ela fez ali está registrado na terra e com certeza registrado no céu. Então, uma pessoa que está, às vezes, não vai nem conseguir ir para a igreja, porque ela não suporta barulho, ela não suporta luminosidade. Vai ser uma angústia levar ela para a igreja, porque ela está doente. Né? Não está possessa, não está com nada. Então essa pessoa, ela tem que ir na igreja quando ela se sentir à vontade de ir, tiver condições de ir. Eu já afastei pessoas da igreja. Olha, irmão, olha que só, hein, um pastor. Não, sim, olha, a senhora precisa ficar fora um tempo. Por quê? Né? Ela estava doente, estava exausta. E aí ela ia na igreja, eu vi um testemunho. Nossa, a minha prima morreu com isso. Irmã, meu Deus, ela voltava pior. Meu Deus. Falei, irmã, a senhora vai adorar a Deus em casa até ficar bem. Quando ficar bem, a senhora vai retornar. E aí retornou. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Por quê? Ela não estava, ela estava doente, ela ia para lá, ela voltava mais doente ainda. Aquilo só aumentava a situação dela. Olha que interessante, então, né? Não é todo caso, quem avalia é um profissional que está com ela, mas se necessário, procure ajuda. E qual o papel das comunidades religiosas ou das igrejas, né, no acolhimento e apoio às pessoas que estão lidando com a depressão, que está passando por um quadro depressivo? É um papel de salvar vidas, né? Prioridade. Vidas são prioridades. Se uma alma tem um grande valor para Deus, então ela continua valendo na igreja. Né? Então, a igreja, como essa comunidade terapêutica, como um local de acolhimento, como um local de segurança, ele tem a responsabilidade de orar, de acolher. Nem todo pastor é psicólogo, a gente entende isso. Né? Ele vai fazer até a função dele fora dali, mas ele pode ter o conhecimento e falar, olha, para a família, vamos procurar ajuda profissional. Claro. Quantos pastores do setor não têm nos procurado? Eu louvo a Deus pelo número de pessoas cristãs, de irmãos, de adolescentes, de jovens e até obreiro que estão cursando psicologia.
Eu quero ver daqui a pouco esse ministério com cada setor com 50 psicólogos para dar conta. Verdade. Infelizmente é uma demanda muito grande, não dá. Por isso que programas como esse, que tem uma abrangência muito maior, leva essas informações para lá. Não é todo mundo que tem capacidade, condição de fazer uma palestra na sua igreja, de propor um seminário, de propor um grupo de atendimento. Né? Eu sei disso. Sim. Não só nisso, mas no Estado, na sociedade. Não tem. Porém, a gente tem o conhecimento. Então, o papel da igreja é identificar e em que nós podemos te ajudar. Acho que todo mundo na igreja deveria usar aquela roupa assim, ó, quando você vai em um mercado, em algum lugar. Em que posso te ajudar? Nós estamos na igreja para ajudar alguém. Exatamente. Desde que a pessoa que entra ali, o que eu posso te ajudar? Se todo mundo perguntar isso, Dário, como vai ser, essa igreja vai ser abençoada? Já começa a mudar. O que eu posso ajudar o pastor? O pastor pergunta, o que eu posso ajudar o adolescente fala, o que eu posso ajudar o líder fala, o que eu posso ajudar o porteiro fala, o que eu posso ajudar o irmão que está estacionando no carro? Todo mundo, um ajudando o outro. Parece utópico, mas não é. Mas isso é o que dá sentido para a igreja. Dá o corpo, dá Esse a é o liga. sentido de comunidade, né? Esse é o sentido. Caminhar juntos. Sofrer juntos, sorrir aquele que é junto. mais forte, carrega o mais fraco. Sim, temos essas orientações. Esse é o sentido mesmo. E, pastor Jimmy, a prevenção sobre o suicídio, né? Aliás, a campanha do Setembro Amarelo, ela engaja muito na questão da prevenção, né? Na prevenção ao suicídio. Então, vamos lá. Qual a ligação, né, entre depressão e suicídio? Claro, o senhor já falou muito sobre grande, isso, né? E como identificar sinais de alerta em que está justamente a pessoa que está pensando em se suicidar? Falamos em sinais de depressão, agora sinais da pessoa que está pensando em tirar a vida. Olha, primeiro, essa pessoa que pensou isso, externa isso para alguém. Alguém que você confia, sabe? Com certeza essa pessoa já falou isso para alguém. Só que existe um mito também nessa área do suicídio, que é assim, cão que late não morde, quem fala não faz. É um mito. Tem muitas pessoas que estão falando, elas estão procurando, pedindo ajuda. Elas estão ensaiando para criar coragem para fazer, né? Então, assim, se você um dia ou está pensando ou já pensou nisso, manifeste isso. Nem que seja num canal, nem que seja uma informação, mandar um e-mail. O líder fala, olha, eu já pensei em tirar minha vida. Você falando isso, você já começou a ganhar e muito. Porque agora não é só você que está com essa informação. Tem mais pessoas que estão com essa informação que vai procurar a melhor forma de lidar com isso. Se você é um líder, se você está ali na frente de um trabalho, coordenando os jovens, as crianças, os adolescentes, e essa pessoa te falou isso, primeiro, guarda com você. Procura, assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? De repente, né, falando para todo mundo, né, chamando os pais, dizendo, olha, fulana falou que ia se matar. Não, é tentando entender que, de repente, como eu te disse, às vezes o problema está lá na casa. Mas é procurar estar perto, procurar acompanhar, é ligar um sinal de alerta, um monitoramento. Nós temos que monitorar essas pessoas. Sim, exatamente. Nós temos que acompanhar essas pessoas e propor para ela, pelo menos direcionar, através do poder público, através da comunidade, através dos irmãos, juntando a melhor forma de ajudar essa pessoa. E estabelecer o grau de prioridades. Né? A gente chega num pronto atendimento, você passa por uma triagem. Se você catar um selinho verde, irmão, pode levar um livro da CPAD que você vai ler ele do começo ao fim e vai ficar lá. Se você catar um amarelo, dá para ler uma revistinha da escola dominical. Agora, se você catar um vermelho, você vai ser atendido logo. Então, a gente identifica esses casos e fala, olha, com o pastor, junta e procura ajuda e apoio profissional para isso. Então, essa campanha é para prevenção, assim, fala disso. Pede ajuda, existe um caminho, existe uma forma de lidar com esse sofrimento. Você não está sozinho. A pessoa precisa acreditar nisso, né? Que nós não estamos sozinhos. Temos o Todo-Poderoso que está com a gente, temos os nossos irmãos, temos pessoas que, sim, querem ver a gente bem, querem ver a gente curada. Então, a pessoa que pensou nisso, que já passou por esse processo, ela tem que colocar isso para fora, pedir ajuda. Eu quero encerrar com a seguinte pergunta, né? Dizendo o seguinte, primeiro eu quero apenas dizer assim que na nossa conversa
O senhor chegou a dizer assim, pastor Jimmy, que em algum momento, de repente, qualquer um de nós já pensou nessa questão do suicídio, de pôr fim à vida. De repente foi um pensamento muito ligeiro, né? Eu fico pensando, né, que talvez o problema esteja quando esse pensamento começa a se tornar frequente, né? A pessoa pensou nisso um dia, depois pensou no outro dia, e aquilo começa a martelar a cabeça dessa pessoa, né? Segura um pouquinho esse raciocínio para eu fazer a última pergunta aqui para o senhor, que são quais recursos, né, estão disponíveis para prevenção e apoio à pessoa em crise. Então, linkando essa ideia... Sim, até mesmo colocando aqui como saúde pública, né? Uhum. Bom, tem um trabalho muito bonito do CVV, Centro de Valorização da Vida, Muito sabe? bom. Você vai ligar no CVV, você vai colocar, tem um grupo especializado para isso, né? Para te dar orientação. Vamos supor, você está na crise, você está ali. Fora disso também tem a sua fé. De repente você vai ligar para um irmão, para alguém que você conhece, para o seu pastor, para a sua dirigente, o seu amigo. Olha... né? E eu tenho um testemunho para contar disso. Tenho um amigo, faz muito tempo que eu não via, e um dia eu falei, eu vou ligar para ele. Eu sabia que ele estava enfrentando um problema no casamento, de separação, muita angústia. E o dia que eu liguei para ele, eu como cristão acredito que orientado por Deus, ele falou, Jimmy, eu estou aqui no interior, eu estou planejando todo o material que eu precisava para fazer, estava aqui. Você foi Deus usando você. E esse meu irmão hoje está bem, retomou a sua vida e não aconteceu. Então, a morte já foi vencida. Costumo dizer, para quem tem o pensamento de tirar a sua vida, você já morreu. Eu só vou dar uma orientação. Você já morreu, você não precisa morrer de novo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Então você já morreu. Ele te morreu para te dar vida. E vida com abundância. Você está doente, você precisa de ajuda, mas a vida vai voltar. E o Disque 188, né? 188. É o telefone do Centro de Valorização da Vida, que o pastor Jimmy acabou de falar, e fica disponível, né, 24 horas para você que precisa de apoio. Não tem custo, você pode ligar e expor ali uma situação onde você vai... ser salvo, né? Vai salvar a sua própria vida, né? E isso é muito importante, né, pastor Jimmy? Nós vamos encerrar, portanto, né, a nossa conversa a respeito da depressão aqui na Rádio AD Belém FM 88.7. Você acompanhou aqui com a gente até agora as explicações nesse bate-papo do pastor e doutor Jimmy Magalhães, que falou a respeito da depressão. Tá certo? Pastor Jimmy, muito obrigado por participar com a gente deste primeiro bate-papo a respeito, portanto, desses temas sobre a prevenção dessas doenças que podem levar aí a pessoa a doenças como depressão e sofrer de ansiedade e chegar a cometer suicídio. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço toda a produção da rádio, nosso técnica ali, né? Irmão abençoado, né? E Márcio Melo, não posso deixar do chefe aí, com né? certeza. Um grande amigo, jornalista Márcio Melo também, nossos pastores, pastor presidente, pastor vice-presidente, toda a diretoria, e dizendo para você, a solução, procure ajuda, você vai vencer. E depois mande seu testemunho para a rádio aqui, viu? É claro. Que através desse programa, não do pastor Jimmy, mas desse programa como porta de Deus, como local de bênção na sua vida. Você foi impactada pelas informações aqui, você procurou ajuda e foi curada. É isso que a gente quer, vida. Exatamente. Né? Que esses números, o ano que vem, a gente vem aqui dizer, olha, está diminuindo. Exatamente. Até um ponto de falar, chegou, acabou. Pastor Jimmy, antes de encerrar, tem algum canal que o senhor quer Entra disponibilizar? lá no De repente seu Instagram? PSI, meu Instagram é o PSI, né? PC Jimmy J-I-M-M-Y, Jimmy Magalhães. Entra lá, quiser levar o irmão Jimmy aí para cooperar com vocês, para falar desse assunto, estamos à sua disposição, para te orientar, viu? Mas você vai me atender por lá? Não, mas eu vou te orientar, pelo menos falar o caminho por onde você procurar ajuda vai ter lá. É um prazer
te orientar sobre saúde mental, sobre essas questões. A gente conhece, tem uma rede muito ampla de irmãos, de pessoas, de profissionais, né, que pode te auxiliar. Deus abençoe vocês, parabéns aí por essa série, que seja uma série maravilhosa, que os outros profissionais que vêm aqui, irmãos, também contribuam para essas informações tão valiosas, que é sobre saúde mental, sobre cuidar da depressão e diminuir esse número de suicídio. Nós vamos viver, vamos comemorar a vida. Muito bem. Conversei, portanto, aqui com o pastor e psicólogo Jimmy Magalhães, que conversou a respeito do tema depressão, né, nessa conversa inicial, né, a respeito desses temas no Setembro Amarelo, aqui na Rádio AD Belém 88.7. Queremos agradecer também ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor José Wellington Costa Júnior, né, por abrir esse espaço aqui, e também agradecer demais a nossa produção, a produção da Rádio AD Belém FM, pela brilhante ideia de propor este tema para ser abordado aqui ao longo do mês de setembro. Agradecer ao Donizete Matias, ao Doni Matias, que também nos ajudou aqui na técnica. E a você, continue ligado na Rádio AD Belém 88.7, que Deus te abençoe e até a próxima.